Boa noite mais uma vez a todos vocês. Sempre um prazer e uma alegria estar aqui nas noites de segunda-feira para continuar nossa leitura bíblica, né? O que a gente está fazendo é uma leitura bíblica. E à medida que a gente vai lendo, a gente vai fazendo alguns destaques, destaques às vezes interpretativos, e a partir da interpretação também a necessidade de fazer algumas aplicações, né? Aplicações que têm a ver a vida, às vezes com a vida pessoal, às vezes com a vida mais ampla, né, social, a vida eclesiástica, porque todos nós estamos envolvidos, né, com a igreja, a vida ministerial também, porque todos nós estamos aí de alguma forma envolvidos também, né, no serviço cristão. Então, estamos fazendo uma leitura com alguma interpretação e aplicações aí nas mais diversas áreas da nossa vida, de acordo com aquilo que o texto nos permite, né? Nós paramos no capítulo 20, estamos encerrando o retorno já do Paulo da sua terceira viagem missionária, né? Aí no capítulo 20, ele já está de volta, chegando, se aproximando já, né, de Jerusalém, que é onde ele vai terminar essa terceira viagem missionária. Ele vai terminar em Jerusalém, as duas outras ele passou por Jerusalém, mas foi para Antioquia, que é a igreja enviadora, né, desde lá de Atos 13. Aqui ele vai terminar em Jerusalém, porque vai acontecer ali, vão acontecer algumas coisas ali em Jerusalém que precipitarão a quarta viagem missionária, que não vai ser bem uma viagem missionária, porque ele vai para Roma, não do jeito que havia planejado, né? O sonho do Paulo sempre foi chegar até Roma. Ele escreveu a carta aos Romanos com esse propósito, né? A carta aos Romanos ele escreveu como uma carta que fosse preparar o caminho dele para chegar a Roma, mas ele não chega a Roma do jeito que planejava, né? Ele chega preso e vai ficar ali, né? No final do livro de Atos, nós vamos deixá-lo ali preso, onde ele permaneceu preso por 2 anos. Aqui, então, ele está voltando, né, da sua viagem missionária. Diz aí o verso 1 do capítulo 20, que, cessando o tumulto que aconteceu ali, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se para partir para a Macedônia. Depois de andar por aquelas regiões e encorajar os discípulos, lembrando, né, ele sempre faz isso, ele vai evangelizando, estabelecendo igrejas, e ele volta encorajando, fortalecendo e provendo liderança, né, para as novas congregações. Depois de andar por aquelas regiões e encorajar os discípulos com muitas palavras, chegou à Grécia, permaneceu ali por 3 meses. Contudo, quando os judeus conspiraram contra ele, ao embarcar para a Síria, decidiu voltar para a Macedônia. E acompanharam-no Sópatro, aqui mais companheiros de viagem que são introduzidos na narrativa aqui do Lucas, né? Companheiros de viagem missionária do Paulo, Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundum, de Tessalônica, Gaio, de Derbe e Timóteo, que já é conhecido da gente, né? Além de Tíquico e Trófimo, da Ásia. Esses homens, porém, foram na frente e nos esperaram em Troade. E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, aqui uma alusão à festa da Páscoa, navegamos de Filipos e, após 5 dias, nos encontramos com eles em Troade, onde nos detivemos por 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Primeiro dia da semana, um domingo, e partir o pão aqui é a celebração da ceia do Senhor. Partimos o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhes, tendo prolongado o seu discurso até meia-noite.
havia muitas luzes no aposento superior onde estávamos reunidos. Certo jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Prolongando Paulo ainda mais o sermão, o jovem adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Isso aqui é um consolo para todo pregador, né? Um consolo duplo, né? Primeiro que o Paulo prega um sermão longo, não é? Então é um consolo para todo pregador que não consegue pregar menos, né? O desejo de muitos crentes é que o pregador conseguisse pregar bem e com substância, mas no menor tempo possível. E um outro consolo é que, se o Eutico dorme num sermão que o Paulo pregou, então quem somos nós para reclamar que os crentes durmam no nosso sermão? É um consolo duplo aí para nós pregadores, né? Então, o Paulo aqui diz, o Lucas, que ele se alongou no sermão, né? Perdeu aí a referência de horário, de tempo dos irmãos, se estendeu aí no sermão, e o sermão do Paulo, eu adoraria, né? Ouvir o Paulo por umas 4, 5 horas, né? Mas mesmo assim, um pregador do nível do Paulo, tem crente que dorme no sermão dele, então a gente está bem tranquilo com relação a ter também no nosso auditório crentes que durmam enquanto a gente prega. Então, isso aqui é um grande consolo para todos nós. O menino, então, o jovem, né, o Eutico, estava sentado numa janela, prolongando Paulo ainda mais o sermão. O jovem adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, quando o ergueiro estava morto. Então Paulo desceu, debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a vida está nele. Em seguida subiu e, tendo partido e comido o pão, ainda lhes falou muito tempo, até o raiar do dia. Veja, foi uma vigília, né, de oração, mas aqui uma vigília de pregação. Você imagina quanto conteúdo o Paulo tinha e quanto conteúdo ele pôde repartir, né, com esta igreja, com esse ajuntamento de crentes, desde a noite, o começo da noite de um dia, até o amanhecer, né, até o fim da madrugada. Quanto conteúdo Paulo pôde repartir com aquela igreja, né, com aquele grupo de irmãos. Aí, falando um pouco mais sério sobre dormir no sermão, existem vários motivos, né, que podem ocasionar sono ou sonolência, né, durante um sermão. Às vezes o sermão é chato mesmo, né? Às vezes o tom de voz do pregador, o conteúdo, às vezes o pregador está andando em círculo e a gente fica se perguntando onde é que ele vai chegar com isso tudo. Não há aplicação, não se percebe que até ele mesmo queira chegar em algum lugar, e aí é possível, né? Se o tom de voz também fica sempre numa mesma tonalidade, é possível que isso cause, né, provoque sonolência nos ouvintes. Uma outra causa, né, para sonolência é o cansaço do próprio crente, né? A gente nem sempre a gente vai para um culto descansado, né? Muitos de nós trabalham de segunda a sábado e não tem nenhum dia da semana que a gente possa esticar um pouco mais o sono, e no domingo a gente vai para a igreja pela manhã. E é possível que o crente cansado, ou ele vai para um culto depois de um dia agitado, de um dia corrido, é óbvio que, por melhor que esteja o sermão, esse crente ele pode ser vencido pelo seu próprio cansaço. Os irmãos que nos antecederam, né, os puritanos, por exemplo, eles tinham aquilo que não era bem uma guarda do sábado, né, uma guarda do domingo,
mas eles tinham todo um ritual de preparação para o dia do Senhor. Né? Segundo eles, no dia do Senhor não se fazia qualquer outra atividade, né? Tudo que se fazia, né, no domingo era as celebrações que aconteciam, né, com a igreja reunida, entre uma celebração ou outra, ou mesmo se houvesse uma só celebração de manhã ou à noite, durante todo o dia, o crente ele estava ocupado com as coisas espirituais, né? Ele estava dedicado à oração, ele estava dedicado à leitura da palavra, à meditação e etc. Mas havia ainda a preparação para o dia do Senhor, que ocorria no sábado. Então, no sábado, o crente ele ia diminuindo o ritmo das suas atividades e ele ia se preparando para estar em condições de celebrar o dia do Senhor, que era o domingo. Então, ele não fazia coisas, né, que pudesse desgastá-lo demais no fim do sábado, ele ia dormir mais cedo no sábado, tudo isso era um modo de se preparar para estar bem disposto no domingo para aquelas atividades todas, né, que faziam parte do dia do Senhor, que era o domingo. Mas o tempo se passou, a realidade, as realidades também foram mudando. Hoje quase não é possível fazer isso, né? A gente não tem tanto controle do nosso tempo, da nossa agenda, né, quanto se podia ter no passado. Então, hoje, sim, é muito possível que muitos crentes cheguem à igreja para o culto e eles estejam, sim, num estado, né, de exaustão, né? E aí eles possam ter muita dificuldade de acompanhar o sermão, mesmo que o sermão seja bom, mesmo que o sermão seja substancioso, etc. Mas existe uma terceira causa, né, que pode provocar sonolência durante o sermão. E aí entra o nosso adversário, não é? O diabo pode também atuar, né, durante um sermão e provocar sonolência no ouvinte da palavra. E aí cada crente, né, vai precisar estar atento para discernir qual seja a causa da sua sonolência. Se é uma sonolência eventual, né, então é possível que aquela eventualidade seja motivada por um dia excessivo de trabalho, um dia exaustivo, etc. Mas se o crente percebe que ele tem a tendência já, né, de dormir, de ter uma luta com o sono justamente na hora da palavra, aí isso pode levá-lo a considerar a possibilidade de isso ser um ataque satânico. Não é? A gente sabe que, sendo a palavra de Deus o que é, né, e produzindo o que produz, né, o que ela promete produzir, é óbvio que o diabo terá aí toda a sua estratégia para fazer com que os crentes não absorvam, né, o sermão. Pode ser por meio de sonolência, né? Pode ser por meio de distração, né? Nem todas as igrejas possuem uma estrutura que possibilite uma certa ordem no ambiente de culto. Não é? Às vezes, uma igreja ela tem lá toda uma equipe de obreiros, de diáconos, de pessoas, né, que são responsáveis por manter o mínimo de ordem ali no ambiente do culto. E ordem aí eu estou me referindo a aqueles cuidados que visem a não promover a distração, né, dos crentes. Então, tem igrejas que têm essa estrutura, mas nem toda igreja tem. Você vai, às vezes, em algumas igrejas, não tem esse trabalho, tem crianças, né, correndo de um lado para o outro,
ou não tem, às vezes, um sistema de trabalho infantil para, durante o culto, os pais ficam com os filhos, às vezes esses pais não conseguem, né, controlar a ansiedade das crianças, se as crianças ficam se movimentando. Tem aquelas igrejas que as pessoas se levantam, né? Há um entra e sai constante do ambiente do culto, pessoas que às vezes têm que sair para tomar água, pessoas que às vezes têm que sair para ir ao banheiro, ou pessoas que às vezes entram para chamar outro, e aí sai dois, três, né? Durante ali o culto, durante a pregação. Quer dizer, tem uma série de coisas que acontecem, né, ali no ambiente de culto, que também pode ser, não é? Não se pode afirmar que seja, mas que pode ser estratégias, né, que o diabo prepare, que plante com o fim de que o crente não absorva, né, a palavra que está sendo pregada. Então, tudo isso vale a pena ser o objeto aí de reflexão, porque nós estamos lidando com palavra, né, que pode mudar nossa vida para sempre e pode mudar questões muito sensíveis e de modo profundo na vida da gente, e obviamente nosso adversário está bem atento a isso, né? Então eu penso que esses três elementos podem estar presentes aí numa questão de sonolência, de crentes, né, dormindo enquanto a pregação acontece. O caso de Eutico aqui não me parece ser um sermão monótono, né, pregado pelo Paulo. Pode ser o alongamento, né, o prolongamento do tempo da pregação, mas associado a um dia exaustivo de trabalho desse jovem aí que é indicado para nós como estando sentado na janela, né? Então, isso é indicação de cansaço, alguém que não tinha lugar para sentar, mas precisava sentar, e sentou-se ali na janela, e aí não deu outra, né? Prolongou o sermão, associou aí o tempo ao cansaço, e ele dormiu e acabou caindo, cai morto, mas o Paulo desce lá e consegue restaurá-lo e trazê-lo de volta. E eu acho interessante, né, que tem coisas que acontecem num ambiente de culto que pode paralisar o culto, né? Podem impedir a continuidade do culto. E aqui é interessante que o negócio desse nível aconteça e eles voltam e o culto continua, e o Paulo, sem nenhum constrangimento, ele continua a exposição da palavra e vai aí até o fim da madrugada. Nós, porém, verso 3, tomamos aí a dianteira e embarcamos, navegando para Sos, onde devíamos receber Paulo no navio, porque ele havia decidido ir por terra e assim nos ordenaram. Veja, o Paulo ordenou que todos fossem de navio e o Paulo mesmo foi por terra. A gente não sabe, né, que direção o Paulo tinha para algumas decisões que ele tomava, né? Veja que o Lucas está fazendo questão de dizer assim que o Paulo ordenou, eles devem ter dito, não, nós vamos com você, e o Paulo decidiu ir sozinho e ordenou que eles fossem de navio. Não se sabe a razão, que orientação de Deus, né, o Paulo tinha para essas decisões, mas assim foi, e o Lucas está compartilhando conosco. Então, logo nos alcançou em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos para Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte, em frente de Quio. No segundo dia, cruzamos para Samos e no dia seguinte chegamos a Mileto. E veja que o Lucas está sendo bem preciso aqui, né? Paramos 7 dias em tal lugar, ficamos 2 meses em outro. No dia seguinte, é um diário, né? É um diário de viagem. Ele está escrevendo, fazendo algumas anotações enquanto os eventos acontecem, e depois, certamente,
ele deve ter sentado para transformar essas anotações no que nós temos hoje, que é o livro de Atos. Porque Paulo havia decidido passar longe de Éfeso para não se demorar na Ásia, pois se apressava para estar em Jerusalém, se possível, no dia de Pentecostes. Aqui, mais uma decisão do Paulo, só que dessa vez o Lucas explica para a gente por que o Paulo decidiu, por que ele contornou Éfeso, né? Ele queria falar com os pastores de Éfeso, mas ele não quis entrar em Éfeso, ele preferiu chamar os pastores de Éfeso para virem a ele em Mileto. E por que ele fez isso? Por que ele decidiu assim? O Lucas aí diz que ele tinha pressa, né? Ele queria chegar logo a Jerusalém, se possível, no dia de Pentecostes. Veja que há uma menção agora há pouco aqui, né? A festa da Páscoa, da Páscoa até o dia de Pentecostes você tem 49 dias, então ele quer apressar a viagem até o dia de Pentecostes. Então, ele fica em Mileto, e o verso seguinte diz que de Mileto ele mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. E aqui é muito, muito interessante, né, importante para nós essa narrativa aqui do Paulo, desse encontro com ele, com os pastores de Éfeso. Aqui o primeiro destaque que a gente pode fazer é que nesse texto, nessa narrativa, o Lucas usa as 3 principais palavras gregas para o trabalho pastoral. Aqui não se trata de títulos, né? A gente transformou essas coisas em títulos. A gente transformou diácono, por exemplo, em título, pastor em título. A gente transformou bispo em título, apóstolo em título. Mas todas essas palavras, na verdade, não eram títulos, né? Era descrição de função. Era o que se fazia. Por exemplo, um apóstolo era um enviado da parte de Cristo, normalmente para fazer um trabalho pioneiro. Né? Aqui, quando você tem aí, né, a palavra presbítero, o que tem aí em mente, né, por detrás de presbítero, que a mesma palavra pode ser traduzida também como ancião. O presbítero ou o ancião reflete aquele aspecto do trabalho pastoral ligado à sabedoria, né? Ao conselho pastoral, à orientação pastoral, né? Então, o pastor tem como função, embasado nas escrituras, de exortar, de orientar, de dar conselhos, de indicar caminhos, né, para os crentes e ou para a igreja, né, para a coletividade. Então, o presbítero é o ancião, é aquela pessoa dotada por Deus com uma sabedoria, não é? Que possibilita que ela seja aí um conselheiro, um pai, né, espiritual, etc. No tempo antigo, as pessoas só chegavam a ser líder depois dos 40 anos. Não é? Então, uma pessoa, para liderar um grupo de outras pessoas, ou liderar uma pessoa, ela tinha que ter o teste da experiência de vida. Não existiam, né, universidades, né, faculdades, não existiam os cursos de graduação. Então, o que era o principal instrumento formativo na pessoa de um líder? Era a sua própria experiência de vida. E para você amadurecer biologicamente, emocionalmente, para você amadurecer em termos de ser uma pessoa experimentada, requer tempo. Então, nunca alguém seria líder com menos de 40 anos. É óbvio que, a partir daí da plantação de tantas igrejas, houve a necessidade de empregar no pastorado das igrejas pessoas jovens, como é o caso do próprio Timóteo, o próprio Tito, né?
Mas veja como Paulo, ao escrever principalmente a Timóteo, trabalha muito com ele a questão da sua juventude. O Paulo diz, olha, ninguém despreze a tua mocidade, ser um exemplo para os fiéis. Por causa da menor idade, o Timóteo tinha dificuldade para ser líder da igreja. E o Paulo, então, o seu discipulador, escreve para ele 2 cartas, né? E, dentre tantas instruções, o Paulo encoraja o Timóteo a exercer o seu ministério, a despertar o dom espiritual que foi dado a ele por imposição de mãos do presbitério, ou o dom que foi dado a ele por imposição das próprias mãos do apóstolo. Então, é uma carta de encorajamento, além de compartilhar com ele exemplo de pessoas, né? Paulo compartilha com ele tanto exemplo de pessoas que foram positivas na missão, positivas no seu envolvimento com o reino de Deus, quanto exemplo de pessoas que começaram, mas foram vencidas, né, pelo orgulho, vencidas por tentações e que abandonaram a fé. O Paulo compartilha com ele com o objetivo de despertar a coragem e dizer para o Timóteo, olha, Timóteo, não preste atenção na sua idade, na sua pouca experiência, mas preste atenção naquilo que foi dado para você, né? E aí, seja por imposição de mãos do presbitério ou por imposição de mãos do próprio apóstolo. Então, veja como é difícil para esse período ter um jovem pastoreando uma igreja. Então, isso é o que está por detrás dessa figura do presbítero. O Paulo diz aí para os pastores de Éfeso, os presbíteros, né, que eles também são bispos. Aí a palavra é episcopos, né, do grego. Ele diz aí para eles que eles foram colocados, o verso 28, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, episcopos. Ou seja, o bispo aqui está relacionado àquela função pastoral da administração de toda a igreja. O bispo aqui é o supervisor geral, é aquele que tem a visão geral da igreja. Uma pessoa com os seus dons espirituais e que está envolvida no serviço cristão, ela tem um olhar da igreja pelo ângulo dos seus dons espirituais. Mas o pastor, ele tem que ter uma visão geral da igreja, ele tem que ter uma visão do todo da igreja, porque senão ele não consegue administrar a igreja. Tá? Então, ele tem que ser uma pessoa que enxerga, no geral, ele enxerga todas as necessidades da igreja. E aí, obviamente, passa por questões, por exemplo, de estruturar a igreja, passa por questões aí de determinar objetivos para a igreja, passa por questões de administrar tempo e alcance, por exemplo, de metas, né, que precisam ser cumpridas. Então, esse é um olhar aí de um supervisor geral, né, alguém que tem uma visão do todo da igreja e pode auxiliar as juntas, né? Eu estou usando uma expressão que o Paulo usa em Efésios 4,16, as juntas que precisam agir cooperativamente para a edificação de si mesma, né? Da igreja em amor. Então, o Paulo tem que ter uma visão, o bispo tem que ter uma visão do todo para que essas juntas possam se conectar uma à outra e elas, operando conjuntamente, produzir a edificação, o crescimento da igreja. Mas veja que no mesmo verso onde o Paulo emprega a figura do bispo, ele emprega a figura do pastor,
porque o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. E aí a figura do pastor, que é a figura mais conhecida da gente, tem a ver com o cuidado da igreja, né? O cuidado no sentido de prover alimento, prover nutrição, prover direcionamento, né? Tudo aquilo que está ligado a essa metáfora do pastor que cuida, né, das ovelhas, que cuida do rebanho. Então, ele conduz as ovelhas, ele alimenta as ovelhas, ele protege as ovelhas, ele cuida das ovelhas. Então, essa função aí é do pastor. Mas o que é interessante também nesse texto aqui do encontro do Paulo com os presbíteros de Éfeso é que essas designações, essas palavras que têm a ver com a descrição da tarefa desses homens, no Novo Testamento raramente aparece no singular. Então, presbíteros sempre, quase sempre, na maioria das vezes, viu? Aparece no plural. O que isso significa? Significa que essa visão que nós temos de ter um pastor na igreja não combina bem com a disposição do Novo Testamento. O que melhor combina, né, com o ensino do Novo Testamento sobre liderança de igreja é um colegiado pastoral, né? Então, o pastor, ele nunca está sozinho. Ele está compondo um colegiado de presbíteros. Então, não existe só um pastor na igreja, mas existem pastores e o pastorado da igreja, a condução da igreja é feita por pastores e não pelo pastor, né? Esse é um dado interessante do Novo Testamento. Vocês devem ter ouvido falar de alguma igreja batista que estabeleceu o presbitério na igreja, não é? Não sei se vocês já ouviram falar disso. O presbitério, mas por que isso causa estranheza para nós batistas? Porque isso pode nos confundir com os presbiterianos, né? Que tem uma forma de governo eclesiástico diferente do nosso sistema de governo. Mas o que nós batistas precisamos ser lembrados é que quem inventou esse negócio de presbitério foram os batistas, não é? Os batistas na sua nascente, eles tinham presbitério, ou seja, havia um colegiado de presbíteros que presidiam a igreja. O Paulo, lá em 1 Timóteo 5, faz distinção em duas classes de presbíteros, né? Os presbíteros docentes, e aí é uma designação que os nossos irmãos presbiterianos mantêm, os presbíteros docentes, que são aqueles pastores que estão responsáveis pelo ensino, pela pregação, pela doutrina da igreja. Então, são os presbíteros docentes. E tem os presbíteros que não estão ligados necessariamente ao ensino, mas eles estão ligados, né, à condução de áreas ministeriais da igreja, alguns deles ligados mais diretamente à administração da igreja, alguns deles podem estar ligados mais à questão de aconselhamento na igreja, alguns deles podem estar ligados, por exemplo, mais efetivamente ao cuidado pastoral, incluindo aí a visitação aos enfermos, né? O cuidado com os enfermos, aí junto com os diáconos e assim por diante. Mas com a expansão dos batistas, né?
para além dos limites norte-americanos, foram surgindo tantas igrejas que não foi possível manter um colegiado de presbíteros nelas. Então, começou a surgir, por necessidade, começou a surgir o pastor titular, né? As igrejas com um único pastor. E isso acabou se tornando para nós um padrão. Então, a maioria das igrejas hoje, batistas, elas são igrejas pastoreadas por um homem só. E quando ela pode ter outros pastores, ainda nós mantemos aquele conceito do pastor titular, né? Ou, para ser moderno, o pastor sênior, né? A gente mantém essa distinção. Mas, dentro do conceito do Novo Testamento, nós teríamos aí uma pluralidade de pastores, uma pluralidade de liderança responsável pela condução da igreja, formada por diversos pastores ou diversos presbíteros, alguns deles envolvidos com o ensino da igreja, outros com a administração da igreja, outros com os cuidados, né, com os necessitados da igreja, especialmente os enfermos. Hoje, meus irmãos, o que acontece? Nós esperamos de um único homem que ele faça todas essas coisas, né? E se pensando num pastor no contexto brasileiro, né? Porque a gente tem que distinguir o pastor brasileiro de um pastor, por exemplo, norte-americano. O pastor norte-americano prega um sermão por semana. O sermão principal do pastor é o sermão do domingo de manhã. Normalmente, para o culto da noite, nas igrejas que mantêm, outras pessoas é que pregam. Então, o sermão do pastor, chamado sênior, ou do pastor titular, é o sermão de domingo de manhã. As outras atividades de ensino e de pregação são desenvolvidas por outros pastores que a igreja tem. Aqui no Brasil, nós tanto mantemos uma igreja toda, né? Uma igreja com 100, 200, 300 membros, com um único pastor. Esse pastor prega 3, 4 vezes por semana, e nós ainda queremos que ele seja visitador dos enfermos, nós queremos que ele seja o supervisor geral, queremos que ele administre a igreja e queremos que ele dê direção para a igreja. Em outras palavras, tudo aquilo que no passado era feito por uma pluralidade de líderes, hoje nós exigimos que seja feita por um homem só. E quando isso não acontece, nós enchemos essas pessoas de críticas, né? E além delas terem que fazer todas essas coisas, nós ainda queremos que elas façam todas essas coisas muito bem, né? Queremos que elas sejam boas na área administrativa, boas na área da pregação, boas na área do cuidado pastoral e tantas outras atividades que pesam sobre a figura do pastor. Então, esse texto aqui do Paulo, né, esse encontro que ele faz com os presbíteros de Éfeso, ele traz para nós aí, né, além dessa descrição das tarefas, da função pastoral, aí na pessoa, na palavra descritiva do presbítero, do bispo e do pastor, né? Ele ainda traz esse conceito para nós, de que a liderança de uma igreja é feita de modo plural e não singular, como nós somos acostumados a fazer e a ver. Ok, você tem algum comentário a fazer sobre esse ponto? Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida sobre isso?
Eu só estou ficando com pena do próximo pastor que vai vir na nossa igreja. Estou preocupada com ele. Esse foi um dos pontos que nós estamos levantando nas nossas encontros para definir os rumos que a nossa igreja quer estabelecer para o próximo mandato, para o próximo pastor que vai entrar. É que a nossa igreja, uma das grandes propostas que está sendo colocada lá é a manutenção daquilo que o pastor Marcos estava tentando implementar, que é a divisão das atribuições da igreja para mais do que um pastor presidente, né? Ficar as coisas de uma maneira mais distribuídas. Acho que o pastor acabou de dar um embasamento bíblico aqui para nós. É bom lembrar, né, que já faz algum tempo, já faz alguns anos que a igreja brasileira vem pensando nessa questão da pluralidade do ministério pastoral, vem pensando na questão do colegiado pastoral. Infelizmente, aqui no Brasil, esse negócio ainda não deu certo. Está tão fixado para nós essa figura, né, do pastor titular, do único pastor, que mesmo quando uma igreja forma um colegiado, ela não forma um colegiado nos termos bíblicos, né? Tem igrejas, por exemplo, que formam um colegiado, mas o colegiado dela não passa de um amontoado de pastor, que no final das contas não respondem por nada, enquanto o pastor titular continua respondendo por tudo. Então é necessário muita cautela, muito cuidado, né, quando a gente começa a pensar numa formação de colegiado. Porque, às vezes, você traz um pastor para o colegiado e você vai ter que pastorear esse pastor. Você vai precisar ficar correndo atrás dele para definir qual é o lugar dele no colegiado. Ou, às vezes, você definiu o lugar dele no colegiado, mas você trouxe o camarada com o conjunto de dons errados para aquela função, e não vai adiantar forçar o camarada a produzir algo que não está no DNA espiritual dele. Então, é necessário ter uma certa cautela na formação. Por quê? De um lado, você pode ter um colegiado que é um amontoado de pastor, que no final das contas ninguém responde por nada, e o titular continua respondendo por tudo. Você pode trazer pastor que vai chamar o pastor para uma área da igreja, mas você não observou se ele tem o conjunto de dons necessários para aquela área. Aí você vai criar um problema para você, ao invés de trazer solução, você vai criar um problema. E você tem também a questão da maturidade desses pastores. Porque muitas igrejas, né, que tentaram aí formar seus colegiados, os pastores começaram a brigar entre si, né? É muito importante que o pastor, dentro de um colegiado, ele entenda a imaturidade de certos membros da igreja. E o que é a imaturidade de certos membros da igreja? São aqueles membros que terão dentro do colegiado o seu pastor preferido. Então, essas pessoas começam a procurar o pastor A e elogiar o sermão dele, quase que com uma crítica ao sermão do pastor B. E esse pastor, ele é tocado, né, no seu orgulho, ele é tocado, e ele aceita esse tipo de coisa. E daqui a pouco você tem uma igreja como a igreja de Corinto, né? Um é de Paulo, o outro é de Apolo, o outro é do líder C, o outro é do líder D, e você não tem uma construção plural que caminhe numa mesma direção. Então, aqui no Brasil, é necessário muito cuidado por causa da nossa cultura de um pastor só, é muito cuidado para a formação de um colegiado, porque isso pode trazer mais problemas para a igreja e para o pastor titular do que ele já tinha antes, né? Então,
tem sido bem perigoso isso. Muitas igrejas entraram nisso, acabaram desistindo. Algumas igrejas ainda permanecem, né, com o problema, porque tem questões que você não consegue resolver, né, e a igreja fica acumulando problema por ter criado um problema que agora ela mesma não consegue resolver o problema, né? Não pode mandar o pastor embora, não pode... o pastor, às vezes, não aceita correção, não aceita conversar, e aí fica aquela confusão ligada àquele núcleo que deveria espelhar para a igreja aí o bom exemplo de unidade, né, de consagração ao Senhor e de engajamento na obra de Deus, especialmente na edificação da igreja. Eu penso da mesma maneira, acho que é um perigo essa história de colegiado, é uma experiência que pode dar certo, mas tem tudo para não dar certo também e criar essas confusões dos dois lados, entre os pastores e essa questão de predileções. Uhum. E o povo é muito movido a predileções, isso é um perigo. Sim, é por isso que a gente não pode, né, jogar o bebê com a água suja junto com da banheira, né? É algo necessário, né, porque a gente, não fazendo isso, a gente vai continuar estrangulando homens, estrangulando pastores, porque a igreja vai continuar com as suas necessidades, e uma igreja com as suas necessidades, ela vai continuar cobrando, né? Ela vai continuar desejando que esses homens supram as suas necessidades. Então, o colegiado, ele é necessário, mas por causa da nossa cultura, né, já bem embasada aí ao longo da história, é necessário cautela quando uma igreja, né, pensar na formação do seu colegiado pastoral. Pois bem, vamos seguir? Então, aqui, o que o Paulo diz aí para esses presbíteros... Pastor. Sim. Desculpa, eu quero aproveitar que nós estamos falando de pastor, Sim. E eu queria fazer uma pergunta. Assim, o que o pastor acha? Assim, naquela época existia assim, pastorado feminino, o que o pastor pensa disso? Esse assunto, gostaria da sua palavra sobre esse assunto. É um assunto provocativo, né? Porque ainda nós não temos uma definição, especialmente no meio batista, nós não temos uma definição sobre esse assunto, né? A Convenção Batista Brasileira já se posicionou favorável, né, ao ministério feminino, mas, ao mesmo tempo, ela deixou para as convenções estaduais definirem a aplicabilidade dessa questão. Então, por exemplo, a Convenção Batista do Estado de São Paulo fez uma pesquisa entre os pastores e, por voto desses pastores, a maioria decidiu por não aceitar o ministério feminino, tá? Então, os batistas aqui do Estado de São Paulo não aceitam o ministério feminino, mas você vai encontrar em outros estados aí uma proliferação grande de pastoras, né, de mulheres no pastorado. O que a gente precisa, né, pensar sobre o ministério feminino é resolver aquele problema de 1 Timóteo capítulo 2, que é o texto mais emblemático, né, para essa questão. Porque o Paulo, ele vai buscar na criação o argumento para dizer que a mulher não deve ensinar na igreja, né? Ele vai dizer lá que primeiro Deus formou o homem, depois a mulher, então tem que seguir essa ordem, então o homem é o cabeça, e etc. Mas é um texto que nenhuma exegese feita até agora, mesmo feita por nós, né, por homens dentre nós, assim, com profundo conhecimento, né, do texto, da língua grega, nenhum de nós chegou ainda a uma exegese conclusiva. Então, o assunto ainda permanece aberto. Quando a Convenção Estadual fez a pesquisa entre pastores, a maioria dos pastores que votaram por não aceitar pastoras, não são pastores à altura para fazer uma exegese do texto
e tomar uma decisão baseada numa exegese bíblica. A maioria votou simplesmente porque nós somos machistas mesmo, né? Nós entendemos, a nossa cultura é assim. Então, textos como esse do Paulo aí, né, numa leitura por cima do texto, serve para embasar a nossa tendência, né, baseada no machismo cultural que a gente tem aqui no Brasil. O que a gente poderia fazer, né, para resolver essa questão? A minha saída, a minha alternativa, não é dizer não ao ministério feminino, pastoral feminino. A minha alternativa é que a mulher poderia, sim, ser pastora, mas eu tomaria um certo cuidado de ela ser pastora, vamos usar esse termo que a gente usa, né, pastor titular de uma igreja. Eu acho que uma pastora poderia ser muito bem, né, empregada, colocada dentro de um colegiado, onde esse colegiado tivesse como pastor titular uma figura masculina. Eu acho que isso me deixa, assim, um pouco mais em paz com a dificuldade da exegese lá de 1 Timóteo, capítulo 2. Então, de um lado, não proibir, né, a mulher de ser consagrada ao ministério pastoral, mas, de outro lado, entrar num entendimento, né, com essa pastora de que ela não estaria responsável pela igreja. Ela seria parte de um colegiado que está responsável pela igreja. Essa é a minha posição pessoal. Obrigada, pastor. Ok? Pois bem, o Paulo aqui, quando ele fala com os pastores de Éfeso, ele está se colocando aí à luz daquilo que os próprios pastores viram, né, no exemplo paulino. Ele está lembrando esses pastores daquilo que o Paulo foi quando esteve entre eles, e o Paulo ficou ali quase 3 anos, né, ali na cidade de Éfeso. E como vocês viram, né, por 2 anos, o Paulo ficou ensinando teologia, né, numa escola particular, a escola de Tirano. E ele agora está trazendo à memória desses pastores, desses presbíteros, aquilo que eles viram no próprio Paulo. Então ele diz aí, né, que eles são testemunhas, né, de que servindo ao Senhor com toda humildade e com lágrimas e provações. Veja que o ministério não é lugar de conforto, né? Você pode ver o seu pastor lá no púlpito no domingo, nos cultos dominicais, né? Lá ele se preparou para estar ali. Então, obviamente, o que você vê ali é fruto de um preparo para ele estar ali, né? Ele se preparou tanto no sentido do conteúdo da sua pregação, ele se preparou também emocionalmente para estar ali. Então, houve todo um preparo espiritual, psicológico e também de capacidade para estar ali pregando. Mas fora dali, só conhece, né, o pastor aqueles irmãos, às vezes da liderança, que são mais próximos, que participam do dia a dia do pastor. E esses irmãos sabem que, além do próprio pastor, sabe que ministério pastoral não é lugar de conforto, né? Não é lugar de estar sempre bem, né? Então, o Paulo aqui compartilha com eles que o ministério pastoral é um lugar de lágrimas, né? É um lugar de provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Aqui, de casa em casa, irmãos, não é visita, né? Visita de casa em casa.
aqui de casa em casa, porque as igrejas, né, as comunidades da cidade, né, a igreja de Éfeso, ela está espalhada pela cidade em casa, são igrejas famílias, são igrejas lares, né? São igrejas domésticas, caseiras. Então, ele vai ali de congregação em congregação. Isso é a ideia aí de ensinar de casa em casa. E o que ele fazia nesses lugares, né? Testemunhando tanto a judeus como a gregos, e aí aquele apelo final da pregação do evangelho, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, sendo o que o Espírito Santo me garante de cidade, senão o que o Espírito Santo me garante de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Essa aqui é uma despedida final. Os presbíteros vão chorar com o Paulo, né, especialmente por causa dessa palavra, né? O verso 38 vai dizer isso para a gente, né? Eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera de que não veriam mais o seu rosto, né? E o acompanharam até o navio. Então, o Paulo continua falando com eles, é um discurso de despedida. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Uma tradução melhor aqui seria todo o conselho de Deus. E aí, se você perguntar o que é o evangelho é todo o conselho de Deus. Se você perguntar o que é todo o conselho de Deus, é o que a Bíblia inteira diz acerca do evangelho, né? Então, o evangelho é todo o conselho de Deus. Na próxima sexta-feira, eu vou estar com vocês, né? Eu vou estar dando a aula inaugural aí para os professores da escola bíblica. Vocês vão começar a estudar aí uma revista com o tema Redenção, né? E o que é redenção, senão o evangelho como um todo, né? E aí, por onde que começa o evangelho? Nós estamos muito bem familiarizados com o evangelho que começa por uma interpretação de João 3,16, muito mal feita, por sinal, né? E a gente resume o evangelho em poucas afirmações. Por exemplo, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, você precisa aceitar Jesus no seu coração, e esse plano de Deus maravilhoso para a sua vida, então, vai se concretizar, né? Mas a gente não sabe que plano maravilhoso é esse, e a gente não sabe mais nada acerca do evangelho. Por exemplo, como é que Deus resolveu o problema do pecado? Como é que Deus resolveu o problema com a sua justiça? Como é que Deus resolveu a sua questão da condenação que pesava sobre nós? E para usar uma linguagem paulina de Gálatas 3:10, a maldição da lei que estava sobre nós. Como é que essas coisas foram resolvidas? Então, todo o evangelho de Deus, e aí o Paulo chama aqui de evangelho da graça, lá em Romanos capítulo 1, verso 4, verso 2, ele chamou de o evangelho de Deus. Todo o evangelho tem que necessariamente começar com Deus. Então, vocês vão ver lá, nessas aulas que vocês vão ter, que a redenção começa com Deus, passa pela criação, passa pela queda, passa pelo juízo de Deus, passa aí sim a redenção propriamente dita, o que ela significa em termos de solução do problema do juízo de Deus despertado pela rebelião humana, né? E como Deus afastou, tirou o pecado de nós, né? Como Deus resolveu o problema do pecado que nos separava dele.
Aqui, todo o conselho de Deus, então, é todo o evangelho. É todo o evangelho de Deus ou todo o evangelho da graça, como Paulo se refere a ele aqui. Portanto, recomendo Paulo, tende cuidado de vós mesmos. Paulo advertiu Timóteo muitas vezes, né, que o pastor, para cuidar de outros, tem que cuidar de si mesmo, né? Então, cuida de ti mesmo, né? Cuida do teu ensino, né? Para que você possa salvar a si mesmo e salvar os outros. E aqui o Paulo diz a mesma coisa para eles, né? Tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Um pastor que não se prepara, né? Um pastor que não tem tempo, às vezes, para se preparar, um pastor que não cuida de si mesmo, da sua própria doutrina, do seu próprio ensino, obviamente vai fracassar no seu ministério e a igreja pastoreada por ele vai fracassar, porque vai ficar pobre de palavra, né? Pobre do poder de Deus, pobre de entendimento, né? Acerca da pessoa de Deus e da vontade de Deus para a sua vida. Então, para cuidar do rebanho de Deus, é necessário cuidar de si mesmo. O rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. É interessante que o Paulo aqui refira-se a Jesus Cristo como Deus, né? Diretamente como Deus, né? A igreja aqui, então, é a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. Aqui é uma referência direta a Jesus Cristo como Deus. Eu sei que depois de minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Veja que há problemas que vêm de fora e há problemas que vêm de dentro. O Paulo, quando escreve ao Timóteo e quando escreve ao Tito, trata dessas questões. Tem gente dentro da igreja que é contra o evangelho, ou que ensina versões do evangelho, né? E que aí o presbítero precisa estar bem preparado. O Paulo recomenda ao Tito, né, que ele esteja tão bem firmado na sã doutrina, que ele seja capaz de ensinar, mas também capaz de convencer os contradizentes. Veja que uma função é do ensino e a outra função é de defesa da fé. Uma função é o didaquê e a outra função é a apologética, ou seja, os argumentos bíblicos bem fundamentados, suficientes para convencer os contradizentes, que são duas funções aí pastorais que o Paulo recomenda aos presbíteros de Éfeso. Portanto, estais atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite e com lágrimas de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagro-vos a Deus e a palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas, vós mesmos sabeis que essas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, dar é mais bem-aventurado que receber. Depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles. E houve grande choro entre todos. E abraçando Paulo, o beijavam. Eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera de que não viriam mais o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Então, assim finda o encontro aí do Paulo com os presbíteros da cidade de Éfeso. Bom, o Paulo vai continuar agora, então, a sua viagem. Ele está voltando, né, para Jerusalém, depois que nos separamos deles, navegamos em linha reta
e chegamos a Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali para Pátara. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. E quando avistamos Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio ia ser descarregado ali. Muitos historiadores ressaltam essa descrição que o Lucas faz e exaltam, né, a capacidade de Lucas como um historiador. Então, aqui, claramente, como eu já disse, né, você tem um diário de bordo, ele foi registrando, né, aquilo que ele viu com os seus próprios olhos. Obviamente, naqueles momentos em que ele não estava acompanhando Paulo e os demais companheiros de viagem, ele ouviu o relato disso provavelmente por meio do próprio Paulo, né? Mas nas vezes que ele esteve presente, ele ia compondo um diário de bordo. E os historiadores destacam o conhecimento geográfico que o Lucas demonstra aqui, porque as informações que ele dá aqui são informações precisas, né? De alguém que realmente foi testemunha ocular e também um profundo conhecedor dessas rotas, né, por onde ele pôde acompanhar o Paulo. Quando encontrando os discípulos, demoramos-nos ali 7 dias, e pelo Espírito eles diziam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Aqui começa alguns profetas, né, de vários lugares, eles começam já a profetizar que a visita do Paulo a Jerusalém não vai ser como das anteriores. Ele vai expor a sua vida a um grande risco, e esses profetas vão, então, em função desta previsão, vão aconselhá-lo a não subir a Jerusalém. Então, depois de passar ali aqueles dias, saímos e seguimos viagem. Todos nos acompanharam até fora da cidade, juntamente com suas mulheres e filhos. Na praia, oramos ajoelhados. Então, nos despedimos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Concluída nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida. E depois de cumprimentar os irmãos, passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali entramos e ficamos na casa de Filipe. Veja aqui aquele personagem lá do capítulo 6 de Atos, né? O Filipe, que depois foi evangelizar lá em Samaria, que houve um grande avivamento por lá, depois evangelizou o eunuco, e depois de evangelizar o eunuco, ele foi levado, né, para Azoto, e ele fixou moradia em Cesareia. E ali nós temos a última informação acerca do Filipe, que volta aqui agora, né? Então, eles entram em Cesareia, ali entramos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista. Veja, ele era diácono, mas também evangelista, porque ele que iniciou o avivamento evangelístico ali em Samaria, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam, então suas filhas eram profetisas. Demorando-nos ali muitos dias, um profeta chamado Ágabo desceu da Judéia. Ele veio a encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse: o Espírito Santo diz: assim os judeus em Jerusalém amarrarão o pé a quem este cinto pertence e o entregarão na mão dos gentios. Quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Veja que nós destacamos, né, já alguns momentos, quando Paulo se submete a algumas orientações, e outras ocasiões quando ele não se submete a essas orientações. Aqui, por exemplo,
vai ser uma das ocasiões em que ele não vai concordar com a orientação, mesmo esta vinda embasada numa profecia. Você tem aí as 4 filhas de Filipe, e você tem um profeta que vem da Judéia, especialmente para se encontrar com Paulo, e ele dramatiza ali a sua profecia, indicando o que vai acontecer se Paulo chegar a Jerusalém. Obviamente, os irmãos comovidos com a possibilidade de um mal acontecer ao Paulo, eles suplicam ali que o Paulo não suba para Jerusalém. Mas o que o Paulo responde para eles? Que fazeis chorando e entristecendo meu coração? Porque estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não se deixasse demover, desistimos e dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Depois desses dias, fizemos os preparativos e subimos para Jerusalém. E alguns discípulos de Cesareia foram também conosco e nos levaram até Mnason, natural de Chipre, discípulo de longa data, com quem iríamos nos hospedar. Então, aqui acontece essa saída, né, do Paulo e sua comitiva ali de Cesareia. Pastor? Sim? Nós podemos interpretar que Paulo foi desobediente? Porque se teve uma profecia, se todos indicavam para não ir, ele desobedeceu? O que teria... Ou seja, ele não teria morrido não nesse momento. Uhum. Houve uma desobediência. Olha, se o Espírito está dizendo, não faça. Uhum. Você ouve do púlpito da igreja, não faça. Você vai para a Bíblia e diz, não é bom, não faça. Uhum. Mesmo ele, da estirpe que ele era, ele vai e faz? Hernandes Dias Lopes, ele é dessa opinião, que as coisas poderiam não ter acontecido dessa forma se o Paulo fosse uma pessoa obediente à profecia. Eu acho perigoso fazer essa afirmação, porque não é em todo tempo que o Paulo diz não, né, para uma orientação, para um conselho. Às vezes ele acata. Por exemplo, logo na sequência aqui, ele vai ser orientado em raspar a cabeça, pegar os seus companheiros de viagem e combinar com eles, deles fazerem um voto, de eles irem para o templo e pagar ali, né, o que a lei exigia do período de purificação desse voto. E quem vai aconselhar o Paulo aí é dito, né, que são os presbíteros, mas a gente sabe que a essa altura quem está presidindo o presbitério lá de Jerusalém é o Tiago, o meio-irmão de Jesus. E a gente já falou desse Tiago, né? Lá em Lucas 15, lembrando que ele é autor da carta que leva o seu nome, e ele é o mais judeu dos evangélicos, né? do evangelho neotestamentário. Então, ele vai aí dizer para o Paulo que ele deve fazer isso para que os irmãos, ou seja, os demais judeus, saibam que você guarda a lei. Veja, isso em outro momento causaria uma grande revolta no apóstolo Paulo, porque o Paulo é pregador do evangelho da graça. Ele afirma aos Gálatas, aos romanos, que ninguém é salvo pelas obras da lei. Não é? E agora aqui ele vai ser aconselhado a cumprir a lei para evitar problemas com os judeus. E ele vai acatar. Então, veja, ele não é uma pessoa dessas teimosa, que segue somente a sua cabeça. Aqui e ali ele aceita conselhos, não é? Mas aqui ele entende, e aí nós não conseguimos saber, assim como eu afirmei de outras decisões que o Paulo tomou, né? A gente não consegue saber que direção que ele tem no seu subjetivo, na sua experiência subjetiva com o Senhor, para
para tomar aquela decisão, ou para, nesse caso aqui, dizer não para uma profecia. O fato do Ágabo ter dito para o Paulo, ter antecipado para o Paulo o que vai acontecer em Jerusalém, não é acompanhado de uma ordem do Senhor para que ele não suba. Então, veja, uma coisa é o Ágabo dizer, prever o que vai acontecer. Mas ele mesmo, no discurso lá aos pastores de Éfeso, ele disse já aquilo que ele sabe que o espera, não só em Jerusalém, mas de cidade em cidade. E o que o espera? Prisões, né? E espancamentos e aflições. Então, ele está convencido de que a obra dele passa por Jerusalém agora. Né? Então, vamos supor que a profecia viesse com uma ordem do Senhor, por meio do profeta, dizendo, não suba. Não, houve uma profecia que previu o que vai acontecer e, com base na profecia, houve um conselho. É diferente. Então, ele não é desobediente à profecia. Ele entende que, sim, a profecia combina com aquilo que eu já sei que vai me acontecer em Jerusalém. Mas a profecia não vem com uma ordem expressa do Senhor para ele não subir a Jerusalém. Né? Então, é necessário fazer essa distinção. E, nesse ponto, eu não acompanho, né, o Hernandes Dias Lopes, de dizer, ele não diz apenas aqui, né, quando Paulo chegou em Jerusalém, e na primeira vez ele já começou a pregar, o Hernandes Dias Lopes também diz que quando ele chegou ali, ele causou tumulto, né, que não era para ele pregar, era para ele aguardar, mas nós não temos nenhuma sustentação bíblica, né, não há nenhuma direção de Deus, biblicamente falando, que indique que o Paulo estava num processo de desobediência a Deus ou desobediência a uma profecia. Pelo contrário, quando os apóstolos entenderam que era melhor tirá-lo de Jerusalém e enviá-lo para a Cilícia, ele foi, ele não bateu o pé, dizer, não, eu vou ficar aqui e tal. Não, ele simplesmente foi. Então, eu acho que a interpretação do Hernandes Dias Lopes, ela é interessante, mas ela é assim, perigosa dentro de uma conjuntura bíblica que não oferece para nós sustentação para fazer esse tipo de análise. Pastor? Sim. Boa noite, aqui é Valmir. Boa noite, irmão Valmir. Tudo bem, pastor? A pergunta que eu quero fazer acho que cabe aí. Essa profecia aí, ela não quer dizer pregação do evangelho, é uma revelação de Deus, porque os irmãos pentecostais acreditam muito nas profecias, né? E a gente entende que, biblicamente falando, profecia no Novo Testamento é mais anunciação do evangelho, pregação, né? E não revelação de Deus. Nesse caso, é uma revelação de Deus? A profecia, ela está ligada a uma revelação de Deus, né? Então, o profeta é alguém que recebe revelação de Deus. E no Novo Testamento, nós vamos encontrar o Paulo fazendo afirmações, né, sobre a existência e a efetividade do dom de profetas. Em Efésios 4:11, por exemplo, ele vai colocar ali primeiro os apóstolos e, em segundo lugar, vem os profetas. Em 1 Coríntios 12, né, ele vai colocar também os apóstolos e os profetas. Em Romanos 12, ele não vai colocar os apóstolos, mas ele vai começar com os profetas. Então, assim, a profecia, ela existe, né, o profeta existe, né, o testamentário, e ele está ligado a uma revelação de Deus. É diferente do mestre, né? O dom de ensino, por exemplo,
e está ligado, né, à função pastoral da pregação, não é uma revelação imediata de Deus. É uma revelação mediata, ou seja, o que o mestre ensina é fruto da sua reflexão sobre a palavra escrita, sobre a revelação escrita. O profeta, ele recebe mensagens imediatas da parte de Deus. O grande problema, né, do exercício da profecia nos nossos dias é, primeiro, a nossa concepção de que, uma concepção cultural, de que o profeta é um anunciador de eventos futuros. Embora isso faça parte do ministério do profeta, ou seja, Deus pode revelar, como fez com Ágabo aqui, revelar acontecimentos futuros, esta não é a função principal do profeta, nem no Antigo Testamento. O profeta é uma pessoa que recebe uma revelação imediata de Deus, só que esta revelação de Deus não pode, em nenhum sentido, contrariar a revelação escrita. Então, veja, o profeta, vamos dizer assim, ele tem uma experiência subjetiva com Deus. Para que essa subjetividade do profeta não seja exagerada, essa subjetividade está sujeita à revelação especial, à revelação escrita. Por isso que Paulo, quando fala, né, do dom do profeta, o dom da profecia, em Romanos 12, ele diz que seja segundo a medida da fé. O que é a medida da fé? Não é a medida da fé do profeta, mas seja análoga à fé no sentido do conjunto de revelações dadas por Deus, no qual a igreja crê. Quando ele fala aos Coríntios, em 1 Coríntios 12, ele fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ou seja, o profeta não sai aí falando coisas, né? Ele tem que julgar o que ele está recebendo, se isso está de acordo com a medida da fé, ou seja, a medida daquilo em que a igreja crê, que é a revelação de Deus. Agora, dentro desse contexto mais amplo, o profeta pode, sim, receber uma revelação de acontecimento futuro. Obrigado, pastor. Ok. Bom, vamos seguir, então, aqui na nossa leitura. Finalmente, o Paulo chega a Jerusalém. E chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi, em nossa companhia, encontrar-se com Tiago. Veja, o Tiago é mencionado aqui, mas depois o conselho virá por meio da pluralidade dos presbíteros. Mas o Tiago é quem governa ali o presbitério. E todos os presbíteros compareceram. E tendo-os cumprimentado, relatou-lhes uma a uma as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio de seu ministério. Bom, aqui termina a terceira viagem missionária do Paulo. Vocês veem que todas as viagens ele volta fortalecendo os discípulos que se converteram na ida, ele volta fortalecendo esses discípulos, ordenando, né, a liderança para essas comunidades. Ele passa por Jerusalém, aquela ideia de que toda obra missionária feita em qualquer parte do mundo tem conexão com os apóstolos, e os apóstolos têm a sua sede em Jerusalém.
Então, ele passa por Jerusalém e vai para Antioquia, que é a igreja enviadora. Nessa terceira viagem, a viagem dele termina aqui em Jerusalém. Ele, então, está dando aí um relatório ao presbitério. Veja como Paulo é submisso. Paulo, por maior que seja a figura dele, né, dentro daquilo que a gente lê, da obra que Deus fez por meio dele, do ensino, né, que ele fez aí, que Deus deu à igreja por meio dele, ele é submisso, ele não está no topo da pirâmide, ele está submisso a um colegiado. E ele vai, então, a Jerusalém, aos presbíteros, aos apóstolos, e ali ele presta relatório do que aconteceu na viagem. E diante do relatório que ele dá, os apóstolos, o presbitério de Jerusalém, então, confirmam a obra de Deus, que é o que eles fazem, né? Depois que ele dá aí o seu testemunho, ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Veja, é um modo de autenticar, né? Uma autenticação vinda do colégio apostólico, autenticar a obra que o apóstolo Paulo realizou nessa terceira viagem e que ele relatou, acabou de relatar aqui para o colegiado apostólico. Bom, a partir do verso 20, nós vamos ter, então, uma descontinuidade, porque aqui esperava-se que ele saia de Jerusalém e vá para Antioquia. Então, essa terceira viagem vai ser descontinuada aqui por causa dos eventos que se sucederão. Então, aí o presbitério está falando com ele, mas aí, por presbitério, você pode entender que é o Tiago que está aí falando, representando o presbitério. Ele está dizendo, e eles têm sido informados, os judeus que estão se convertendo, têm sido informados a teu respeito de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. Então, de fato, verdade, o Paulo não prega a circuncisão, tá? Mas dizer que ele está dizendo, pregando que as pessoas têm que ser contra a lei, aí é excesso dos seus acusadores, né? que misturam as coisas aí para trazer mal, né? para fazer levantes, né? dos judeus contra o Paulo. Que faremos então? Certamente saberão que chegaste. E aí vem o conselho. Veja o conselho. Faze, pois, o que te dizemos. Há 4 homens que fizeram um voto. Leva esses homens contigo e purifica-te com eles, paga por eles as despesas, ou seja, a oferta dessa consagração, paga por eles a oferta, as despesas, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que aquilo que ouviram a teu respeito é falso, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei. Em outro momento, como eu disse, o Paulo ficaria nervoso, ficaria bravo com um negócio desse aqui. Mas a conjuntura indica que é a melhor coisa a se fazer, né? Principalmente por aquilo que o Tiago fala na sequência. Se ele parasse por aqui, né? Você tem que mostrar para eles que você anda corretamente e você guarda a lei. Aí o Paulo talvez esbravejaria, mas não, eu vou contrariar o evangelho da graça. Então, o que ele diz aí, né? Ele diz o seguinte: todavia, já escrevemos, e aí ele vai fazer referência àquilo que foi a decisão do concílio lá de Atos 15, que o próprio Tiago presidiu aquele concílio, né? Então, todavia, já escrevemos quanto aos gentios que têm crido, dando o parecer de que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne de animais
sufocados e da imoralidade. Esse é o conteúdo lá da decisão do concílio e da carta que aquele concílio escreveu e que foi por mãos do Paulo e o Barnabé levado para as comunidades já recém-estabelecidas pelo ministério do Paulo. No dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens. Veja, Paulo obedeceu consigo aqueles homens, purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a oferta a favor de cada um deles. Então, ele anunciou, olha, nós estamos fazendo voto, então o voto tem um prazo de 7 dias, ao final do período do voto, é oferecida uma oferta ali no templo, que o Paulo está anunciando, que ao final desse período, ele vai pagar as despesas, ele vai pagar a oferta. Mas, quando os 7 dias estavam quase terminando, veja, já estava para se cumprir, antes que se cumprisse, esses homens vão se levantar, porque se eles se levantam depois dos 7 dias e da conclusão do voto, eles não teriam muito argumento. Mas eles fazem isso antes que o Paulo complete os 7 dias e conclua o voto. Então, quando os 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia o viram no templo, provocaram todo o povo e o agarraram, gritando: homens israelitas, ajudai! Este é o homem que por toda parte ensina a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra esse lugar. Ainda mais, trouxe gregos ao templo e profanou este santo lugar, pois eles haviam visto Trófimo de Éfeso na cidade com ele e pensavam que Paulo o havia levado ao templo. Veja, aquele negócio da gente fazer tantas atrocidades, né? Apenas baseado em impressões, né? Às vezes dá a impressão de que quando a gente quer fazer algo, a gente não precisa confirmar se a nossa motivação ou se o nosso fundamento é verdade ou não, né? Não precisa confirmar. Então, sobre uma impressão, quer dizer, viram lá o Trófimo andando com o Paulo pela cidade e supuseram que o Paulo entrou com o Trófimo ali no templo e então profanou aquele lugar. Isso foi suficiente para eles provocarem aí um levante contra o apóstolo Paulo. Toda a cidade se agitou e houve uma aglomeração de pessoas. Então agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. Isso aqui, essa rapidez, é para proteger o templo que no entender deles, estava sendo profanado. Então tiraram rapidamente o Paulo e os demais de lá e fecharam a porta. Bom, protegido ali o templo, lugar santo da tal profanação, o que eles fazem? Procurando eles matá-lo, chegou ao comandante da força romana a informação de que Jerusalém estava toda em polvorosa. E ele, levando logo consigo soldados e oficiais, correu até eles. E quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar o Paulo. Então já estavam ali iniciando, né, o seu processo de linchamento do Paulo, e o oficial romano chegou. Esse oficial romano, ele está localizado bem próximo do templo. Tem o templo, quase que um apêndice ali do templo, é o local onde está ali essa guarda romana. Aproximando-se, o comandante o prendeu e mandou que fosse algemado com 2 correntes. Depois perguntou quem era ele e o que havia feito. E na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, sem poder saber a verdade por causa do tumulto, mandou que ele fosse conduzido à fortaleza. A fortaleza é precisamente o lugar desse regimento aí romano, que fica ao lado do Templo de Jerusalém. Quando chegaram às escadas,
ele foi carregado pelos soldados por causa da violência da multidão, pois o povo o seguia gritando: mata-o! Quando estava para ser levado para a fortaleza, Paulo disse ao comandante: tenho permissão para te dizer alguma coisa? Ele respondeu: sabes a língua grega? Por acaso não és o egípcio que algum tempo atrás provocou uma revolta e levou ao deserto 4.000 assassinos? Mas Paulo lhe disse: sou judeu, natural de Tarso, cidade de importância na Cilícia, peço-te que me permitas falar ao povo. O comandante lhe deu permissão, então Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo com a mão e, quando houve silêncio total, falou na língua dos hebreus. A língua dos hebreus aqui é a língua hebraica, mas provavelmente o aramaico. Irmãos e pais, começa o discurso paulino. Irmãos e pais, ouvi a minha defesa, que agora faço perante vós. Quando ouviram que lhes falava na língua dos hebreus, fizeram ainda maior silêncio. E ele prosseguiu: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais, aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos 2 grandes mestres, né, do judaísmo nesse período do apóstolo Paulo, muito conhecido, né, de Gamaliel, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Persegui este caminho, é o modo como o cristianismo era conhecido na época, até a morte, algemando e mandando aprisionar tanto homens como mulheres, e o sumo sacerdote é minha testemunha acerca disso, assim como também todo o conselho dos líderes religiosos, aqui o Sinédrio, né? Deles também recebi cartas para os irmãos e prossegui para Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem, para que fossem castigados. Quando, porém, estava a caminho e já próximo de Damasco, por volta do meio-dia, de repente do céu brilhou uma intensa luz ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: quem és tu, Senhor? E ele me disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu disse: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: levanta-te e vai para Damasco, onde te será dito tudo o que precisas fazer. Como eu não enxergava nada, por causa do esplendor daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos que me acompanhavam. Um homem piedoso, segundo a lei, chamado Ananias, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e, pondo-se de pé ao meu lado, disse-me: Saulo, irmão, volta a ver. Naquela mesma hora eu o vi. Então ele disse: o Deus de nossos pais te designou de antemão para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca, pois serás sua testemunha do que tens visto e ouvido para todos os homens. Agora, por que te demoras? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Quando voltei para Jerusalém, enquanto estava no templo, tive uma visão e vi aquele que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão o teu testemunho a respeito de mim. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu colocava na prisão os que criam em ti e o espancava nas sinagogas. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, aprovando a sua morte e segurando as capas dos que o matavam. Ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Bom, até esse ponto eles ouviram bem, né? Mas quando ele fala que ele vai ser enviado, ele foi enviado por Jesus para os gentios, então ele é interrompido aí e a multidão volta novamente
a ficar furiosa com ele, né? Eles o escutavam até esta palavra, mas então levantaram a voz dizendo: tira do mundo este homem, porque não deve viver. Veja que estava bem tumultuado e eles estavam bem agitados mesmo, desejando a morte do apóstolo Paulo. Essa é a primeira vez que o Paulo conta o seu testemunho. Ele vai contar mais uma vez, né, aquilo que é narrado no capítulo 9. E é interessante, né, que o Lucas tenha registrado 3 vezes o mesmo testemunho. As 2 vezes o que aconteceu, como ele narra no capítulo 9, e as 2 outras vezes que o Paulo conta, narra esse testemunho. Cada versão, né, traz alguma informação que complementa o testemunho anterior. Aqui nós temos dados que a gente não tem lá no capítulo 9, e depois nós vamos ver no próximo testemunho que ele também vai acrescer aí nas palavras de Jesus, no modo como Jesus lidou com ele, vai acrescer algumas informações que não constam nesse relato aqui. Essa diferença de relato não quer dizer, não quer indicar alguma falha no relato, mas o Paulo, certamente, essa experiência foi muito mais abrangente do que aquilo que o Lucas conseguiu resgatar ali no capítulo 9. E quando Paulo conta, dependendo do auditório, dependendo dos seus ouvintes, ele então amplia ou encurta este relato, né, para atender ao propósito do seu auditório. E aqui, então, ele vai até este ponto, depois ele é interrompido, não consegue mais prosseguir. Eles querem, então, a morte do apóstolo Paulo, enquanto gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. Então, o comandante mandou que Paulo fosse levado para a fortaleza, ordenando que fosse interrogado sob chicotadas para saber a razão de gritarem assim contra ele. Quando já o haviam amarrado, preparando-se para chicoteá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: é permitido chicotear um cidadão romano sem ele ter sido condenado? Ouvindo isso, o centurião foi até o comandante e o avisou, dizendo: o que estás fazendo? Este homem é cidadão romano. Então o comandante veio e lhe perguntou: dize-me, tu és cidadão romano? Ele respondeu: sou. Disse o comandante: eu paguei uma grande soma em dinheiro para adquirir esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou por direito de nascimento. Veja que a cidadania romana poderia existir porque você nasce romano, poderia existir por uma soma de dinheiro, que é o caso aqui, né? O centurião pagou uma grande quantia de dinheiro para ter esse título, ou ter ter essa cidadania romana, e você poderia também obter a cidadania romana por relevantes serviços prestados ao Estado, o que provavelmente foi o caso do pai do Paulo. Né? O pai do Paulo deve ter prestado relevante serviço ao Estado, então ele adquiriu esse direito de cidadania romana, mesmo sendo judeu. E esse direito passa, obviamente, para os seus descendentes. Então, o Paulo afirma aqui que ele tem esse direito, não por ter nascido romano, nem por ter pago uma grande quantia em dinheiro, mas por direito de nascimento. Então, aqueles que estavam para interrogá-lo recuaram de imediato. Até mesmo o comandante, quando soube que Paulo era cidadão romano, ficou com medo, pois o havia amarrado. No dia seguinte, querendo saber ao certo qual era a acusação dos judeus, o comandante soltou Paulo e mandou que os principais sacerdotes e todo o sinédrio se reunissem. E, trazendo Paulo, apresentou diante deles. Então, aqui vai começar um interrogatório. Isso vai colocar
de novo, né, a vida do Paulo em grande perigo, e esse perigo vai aumentando. Paulo vai ter que ser removido aqui da fortaleza, vai ter que ser levado até Cesareia, e ali ele vai ser novamente interrogado por 2 vezes, e quando ele se dá conta, né, de que as coisas não vão caminhar a seu favor, ou seja, por mais que ele se defenda, a sua defesa não vai ser acatada, ele percebe, né, que há uma tendência para a sua morte, então ele apela ao tribunal romano, e sendo cidadão romano, ele pode fazer isso, e ele é atendido nessa sua solicitação e vai seguir para Roma. Ele ali diante do Sinédrio, ele começa novamente o seu discurso: irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência, mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam junto dele que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido. Os que estavam ali disseram: insultas o sumo sacerdote de Deus? Disse Paulo: irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal do líder do teu povo. É interessante esse ponto aqui do Paulo, né? Esse Ananias era uma pessoa que o Paulo não conhecia. Nesse ambiente aí, ele não conseguiu distinguir quem era o sumo sacerdote, e obviamente não distinguiu que esta ordem para lhe ferir veio do sumo sacerdote. Então ele tem essa reação para com o sumo sacerdote, mas depois de informado quem ele era, ele se retrai e ele se desculpa. Sabendo Paulo que uma parte deles era de saduceus e outra de fariseus, clamou no Sinédrio, irmãos, sou fariseu, filho de fariseus. É por causa da esperança da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Ao dizer isso, aqui o Paulo provoca uma divisão, né? Havia uma unanimidade contra o Paulo, então ele usa uma estratégia aí, sabendo que o Sinédrio é composto de fariseus e saduceus, ele provoca uma divisão, pelo menos ele vai ter uma metade ali do Sinédrio favorável a ele. E o que ele faz? Ele começa a falar sobre a ressurreição, porque fariseus criam na ressurreição, saduceus não criam na ressurreição. Então ele começa então a falar da ressurreição. Ao dizer isso, surgiu uma contenda entre os fariseus e saduceus, e o grupo se dividiu, porque os saduceus afirmam que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus aceitam todas essas coisas. Houve então muita gritaria. Alguns escribas da parte dos fariseus levantaram-se e começaram a discutir, dizendo: não achamos nenhum mal neste homem. Quem sabe não foi algum espírito ou anjo que falou com ele. E, intensificando-se a discussão, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante mandou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles para levá-lo para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor lhe apareceu e disse: sê corajoso, como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que o des também em Roma. Veja aqui a confirmação, né, de que Paulo não foi desobediente a uma ordem do Senhor lá na profecia do Ágabo, né? Ali houve uma profecia. É bom a gente diferenciar, irmãos, né? Uma profecia pode prever, né, um acontecimento futuro, mas a menos que ela venha de uma ordem da parte do Senhor para não faça isso ou não faça aquilo, ela é apenas uma previsão, né? Então, ali nós temos uma previsão, mas não temos uma ordem do Senhor. Com base na previsão, os irmãos aconselharam Paulo a não ir para Jerusalém. E aqui você tem a confirmação de que Jerusalém estava nos planos de Deus para o Paulo, não só Jerusalém,
mas Jerusalém e os acontecimentos que estão tomando parte aqui, né, nessa chegada do Paulo a Jerusalém, serão meios através dos quais Deus vai fazer o Paulo chegar a Roma e dar testemunho ali também aos romanos, o que de fato vai acontecer aqui na continuação da narrativa do Lucas. Veja o que acontece, há uma conspiração aí dos judeus contra o Paulo. Veja, quando já era dia, os judeus se reuniram e juraram sob pena de maldição que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem o Paulo. Que coisa impressionante, né? O que a religião pode produzir de ódio no coração humano, né? Aquilo que deveria produzir amor, compaixão, solidariedade, tolerância, misericórdia, não é? Veja que coisa extraordinária, né? Como a religião ela pode, tomada aí na sua paixão, como ela pode levar para o extremo oposto, né? Essas pessoas querem matar. É óbvio que nós estamos falando aqui de um contexto judaico. No contexto judaico, você tinha lá previsões na lei de que uma pessoa podia ser condenada à morte, ao apedrejamento, dependendo, né, do que ela cometia, do que ela fazia. E eles, os judeus, eles têm, de certa forma, uma proteção romana para isso, uma proteção do Estado, né, para isso. Não de modo imediato, né, mas eles têm uma certa proteção. Por quê? Porque, como nós dissemos já, nas razões que levaram Paulo a perseguir os do caminho, a religião cristã, nesse momento, é uma religião ilícita. O judaísmo é uma religião lícita, ou seja, o judaísmo é uma religião permitida pelo Estado. O cristianismo, como ele está na sua nascente ainda, ele não tem permissão do Estado. Então, eles têm tanto a lei judaica, que dá a eles aí, né, aspectos condenatórios, né, dependendo da prática, da conduta de uma pessoa, quanto eles têm por parte do próprio Estado essa legitimidade, né? Eles estariam defendendo César à medida que eles perseguissem os cristãos. Mas aqui nós temos uma mistura. Esses homens aqui judeus, eles são, como o Tiago disse para o Paulo, eles são gente, muitos deles convertidos, mas influenciados por outros judeus que colocaram na cabeça deles que o Paulo é contra o caminho, né? Ele é contra a lei e ele é contra Moisés. E também havia profanado o templo, o que era digno de morte. Então, eles têm essa fundamentação para essa questão. Mas não tira, né, aqui de nós esse espanto, porque não é só nesse contexto. As religiões e a história do cristianismo também vai mostrar que houve interpretações em uma parte da história do cristianismo, da história da igreja, em que se legitimou matar pessoas em nome da fé. Então, é muito chocante esse aspecto, né, do que uma religião pode produzir se ela cair em mãos erradas ou se ela for inflamada por pessoas mal intencionadas. Obviamente, não é só religião, né? Você pode fazer isso no campo da política, né? Você pode fazer isso em outros campos também, mas é impressionante que a religião, às vezes, seja usada dessa forma e ela chegue a esse extremo de ódio e desejando tirar a vida de uma pessoa. Tem um minutinho? Alguém falou aí? Não? Ok. Então, o Paulo... Pastor, rapidinho. Sim. É só uma curiosidade. O senhor disse que Paulo estudou com Gamaliel, né? Uhum. Gamaliel era um professor de renome na época.
Isso. Qual é o outro? O senhor disse que teria um outro. Hilel. 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 H-I-L-L-E-L. Hilel. É só curiosidade mesmo. Obrigada. Okay. Então, são dois grandes mestres, né, desse período. Uhum. Então, veja, quando eles planejam isso, veja o que acontece. Um sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo da cilada. Foi à fortaleza, entrou e avisou Paulo. Então, Paulo, chamando um dos centuriões, disse: leva esse moço ao comandante, porque ele tem algo a lhe comunicar. Ele o tomou, levou-o ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que trouxesse à tua presença esse moço, que tem alguma coisa para dizer-te. O comandante tomou-o pela mão e levou-o à parte, perguntou-lhe: o que tens para me dizer? Ele disse: os judeus combinaram solicitar-te que amanhã mandes Paulo descer ao Sinédrio, fingindo ter de investigar com mais precisão o caso dele. Não te deixes convencer por eles, porque já há mais de 40 deles à espreita contra Paulo. Eles juraram sob pena de maldição não comer nem beber até que o matem. E agora estão preparados, aguardando a tua palavra de confirmação. Então o comandante mandou o moço sair, ordenando que a ninguém dissesse o que lhe havia contado. E aí, obviamente, isso vai fazer com que o comandante tome outra decisão, né? Ele vai preparar o Paulo, vai preparar um regimento de soldados para tirar Paulo às escondidas de Jerusalém e levá-lo para Cesareia. Ok? Vou parar por aqui, já passou do nosso horário 2 minutinhos. Devolvo para Marta. E obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Obrigada, pastor. Irmãos, nós então estamos encerrando. Semana que vem temos de novo aula, né? Assim, não temos nenhum feriado aí caminhando, graças a Deus. E bom descanso para todos. Uma boa semana, né? Que o Senhor proteja cada um de vocês e que dê força e coragem para enfrentar aí os desafios, né? Dessa semana que com certeza serão muitos para todos. Deus abençoe cada um. Boa noite para vocês. Obrigado, Boa boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a Obrigado, todos. Boa pastor. noite. Boa noite. Obrigada, pastor. Boa noite. Obrigado. Tchau. Boa semana. Boa noite. Boa semana.